Boa tarde a todos. Vamos começar em breve mais uma live com a Erlanger. E hoje a convidada de honra é a monja Coen, uma das representantes do Zen Budismo no Brasil. Já estava marcada essa live quando explodiu aí hoje a guerra, a Rússia atacando a Ucrânia, e certamente vou ter que mudar todo o roteiro que estava na minha cabeça, porque eu acho que o tema é a paz. Ela é especialista em paz interior, mas o que a gente está precisando é um pouco de paz exterior. E eu acho que vem num momento, será que pode ter momento razoável para a guerra, em que a pandemia vem caindo, praticamente acabando, e se criou uma expectativa muito grande durante a pandemia que a humanidade ia mudar a sua relação com a natureza, ia mudar a sua relação com o consumo, e a natureza humana não está muito indo nesse caminho. Eu conversei muito com a equipe da monja, que para ela entrar na live, ela teria que me seguir, e até 5 minutos atrás ela não me seguia. Então é um momento de certa expectativa, mas eu estou zen, tranquilo, esperando que ela vá entrar a qualquer momento. Eu vou conseguir, senão a gente pode, com os ensinamentos que eu tenho com o Kleber, não de zen budismo, mas fazer uma meditação transcendental coletiva. E também é um momento que eu não sei se as pessoas estão me ouvindo, mas eu não sei se eu estou ouvindo as pessoas, que, como algum de vocês já sabe, eu sou deficiente auditivo, e às vezes aqui o iPod não vou fazer a rima, me deixa na mão. Então vamos aguardar. Nossa, coisa estranha, né? E que, sem querer me meter na lista internacional, como acontece na maior parte das guerras, algumas mais, obrigado, Zafir, umas mais, outras menos, não tem muito lado certo, né? Porque evidentemente o Putin, a gente sabe quem ele é, as atitudes que ele tem internamente, ele manda matar adversários, ele conseguiu se interferir na eleição dos Estados Unidos, ajudando o Trump. Mas a OTAN também meio que está pisando, meio que está pisando na bola, né? Nas atitudes que eu vi antes, botando mísseis na fronteira. É muito complexo, nada justifica a guerra, mas assim, nos grupos separatistas, eu estava estudando, o jornalista tem que investir mesmo em informação, tem grupos neonazistas, então o lado é da paz, isso eu não tenho dúvida, mas o papel do Putin houve muito erro, inclusive do Biden, que não está sendo essa coisa toda que a gente esperava, se é que a gente não esperava qualquer outra coisa que não fosse que eles tirassem o Trump. Vamos ver, eu não sei se eu não tenho, ela tem um tipo de conta que não tem como falar. Vamos esperar um pouquinho, senão eu não sei cantar nenhuma prece de uma oração zen budista, que é o quê? Cobaias, qual será a realidade disso e tal. Não, tá tudo errado, né? Assim, tá tudo errado. O que eu tava falando, não tem nada que botar míssil na fronteira. E a OTAN, vamos combinar, né? Que tantos anos depois da Segunda Guerra e da Guerra Fria, você tem uma organização do Tratado Norte que tem presença dos Estados Unidos. Pelo lado de lá ele está no Atlântico Norte, e que o que a frase que a diplomacia neutra diz é que a regra da OTAN é Alemanha para baixo, Estados Unidos para dentro e Rússia para fora. Então, voltando
Não é uma situação em que você chega e passa. É claro que o vilão é o Putin, ou Putin, sei lá como é que se fala o nome dele. Mas não tem heróis do outro lado. Agora, é claro que, como sempre, quem paga é o povo, certo ou errado. O Biden não corre risco, o Boris não corre risco, o Putin não corre risco, vão morrer jovens. Alguém escreveu isso, jovens que não se conhecem vão matar jovens por culpa de velhos que se conhecem, que não resolvem pessoalmente os seus problemas. Não, o Ricardo, eu não estou. São considerações mesmo, mesmo de. O que eu vou dizer? De decepção e de espanto de você imaginar que a gente estaria vivenciando uma situação dessa nessa reta final da pandemia, que a gente ia meio tirar pé na lama, aqui no Brasil, carnaval. Eu fico pensando muito na geração, não sei se vocês estão vendo a live dos meus filhos, desde os mais velhos, já com 40, beirando 40, até os meus jovens. Ó, acabei de falar, a Júlia entrou. Meus jovens de 19 anos, lá piva, que vão poder dizer que passaram por uma pandemia. Não vai ser guerra mundial. Eu acho que ainda estou com esperança que a OTAN não vai contra-atacar. Vai ser uma tragédia tão grande e ninguém vai ganhar nessa história. Monjas, estamos aqui aguardando a sua presença. E ela sabe bem que ela me mandou um vídeo tão fofo, que ela ficou ensaiando o meu sobrenome. Chegou. Cara, que bom, ver se eu consigo tudo direitinho. Se o Wi-Fi funcionar. Alô, Luiz. Oi, monja. Ainda anunciei errado o seu nome, veja só. Erlanger. E não sei por que na minha agenda estava Erlander. Não, mas ó, Eu tentei. eu respondo até como me chamo de Fernandes, porque eu sei que o nome é muito difícil. Mas assim, tem uma cidade na Alemanha que se chama Erlangen. Então, Erlanger é o cidadão que nasceu lá. Mas tem Erlanger, Erlanger e tal. Tá Muito tudo bem. bem. Pois já ficou Monja, explicado. Diga. tá bom. Monja, primeiro eu queria agradecer. Sua agenda é um negócio ocupadíssimo. Há dias É, assim, sempre. é. E estava falando um pouquinho antes. Posso falar, chamar de você, né? Por favor. Tá. Um pouquinho antes de você. Deixa eu comentar. Você é uma divindade? Imagine. Não. Claro que não. Não, porque Papa é Santo Padre, é uma divindade. Então, mas vamos falar isso mais lá para frente. É uma Eu estava santidade. falando. Não, ele é uma santidade. Mas você é uma santidade? Não. Pera, já viu o problema aqui? Quando elas latem, tudo para. Peraí. Não gostou da minha pergunta? Pragininha. Quem me mandou um abraço aqui? É que passam cachorros na rua. E elas ficam muito bravas quando os cachorros passam na rua. Elas querem cobrar pedágio, eu acho. Sem problema. Defendendo o território. Ih, não posso falar defendendo o território, porque o que eu estava falando antes da gente entrar, tá? É que eu tinha um roteiro de uma entrevista por um caminho, e é inevitável a gente ter que começar. Eu vou querer retomar, porque eu quero saber a sua origem, sua infância, como é que descobriu a vocação, mas não tem como não começar com essa guerra, porque Não eu é? estava comentando, a gente vai para um final de uma pandemia onde se esperava, se me permite,
que a humanidade na pandemia refletisse sobre a relação do meio ambiente, o consumismo, a fraternidade, o amor, e a gente viu que isso não aconteceu nem durante a pandemia. Aí estamos nessa reta final, aí uma guerra. A humanidade está fracassando. Ainda não amadureceu, né? Eu acho que às vezes a gente tem um retrocesso para ir para adiante, né? A gente dá uns passos para trás para depois poder avançar mais um pouco. Quando a gente faz pintura japonesa, quando você vai fazer uma linha reta, você vai um pouquinho para trás e aí você avança. E quando chega no final, retrocede um pouco. Então, me dá a impressão que é isso. Houve um retrocesso, sim. Eu não acredito em guerras, por nenhuma razão. Mesmo que você tenham pessoas querendo invadir o seu território, como o Putin coloca, né? Eu estou com pessoas querendo invadir aqui, pessoas me ameaçando, a OTAN me ameaçando. Então, tem vários olhares para essa realidade, né? Mas seja qual for o olhar, a guerra, para mim, não é a solução. O ataque não é a solução. E, geralmente, a pessoa, quando se sente atacada, o que ela faz? Ela ataca. Quando a pessoa está com medo, o que ela faz? Ela ataca. Aliás, já adiantando, tem uma frase que eu vi aqui interessante, não machuque os outros, que o que pode te causar dor. Pois é. Porque Fala um pouco sobre isso. Causa dor em todos nós. Uma hora que uma bomba é jogada na Terra, no nosso planeta, seja em que parte do planeta for, ela afeta a todos nós. Porque morrem passarinhos, morre o humus da Terra fica prejudicado, a Terra fica contaminada. Então, qualquer bomba que você atire, ela prejudica a vida do planeta Terra. Ela não só dos seres humanos e das casas que estão lá, mas vai prejudicar passarinhos, cachorrinhos, gatos, enfim, toda a natureza é atacada simultaneamente. E será que nós ainda não entendemos isso? Será que nós ainda precisamos ficar jogando bombas uns nos outros? Será que nós ainda precisamos dessa violência toda para demonstrar os nossos pontos de vista? Quer dizer, que pena que ainda estamos aí, né? Que pena que ainda não saímos da Idade Média, né? Dentro do ponto de vista de como resolver nossos conflitos. Há outras maneiras, mas ainda não chegamos lá. Mas eu acredito que chegaremos, porque o nosso DNA quer sobreviver. E para o DNA humano sobreviver, vai ter que haver mudanças. Mudanças de perspectiva da realidade. Somos um só corpo, uma só vida com tudo que existe. É um absurdo a ideia de fronteiras e de países. Para mim, é a coisa mais absurda que existe. Nós vivemos todos juntos nessa bola chamada planeta Terra e que tem áreas belíssimas, que nós podemos viver em plenitude aqui. Em vez disso, a gente fica lutando por coisas que são desnecessárias. Quem tem mais poder? Quem é mais forte? Quem está certo? Quem está errado? Você não está entendendo o meu ponto de vista, eu vou te atacar. Que isso? Chega disso, né? Será que não aprendemos ainda que não é através da violência que nós vamos ter harmonia, paz e vida em plenitude? Por que todas as religiões falam disso? Não é a minha, não é o Papa que fala, não é o Dalai Lama que fala. Todas as tradições espirituais, todas as filosofias humanas vão falar sobre isso. E, ao mesmo tempo, parece que a cacholinha da gente ainda não entende. Ainda estamos lá fazendo braço de ferro, quem pode mais, quem pode mais. E eu destruo, não me importo, eu vou destruir mesmo, porque você me atacou, eu vou destruir. Não é assim. Eu acho que não é assim, que nós podemos chegar a um nível de discernimento humano mais avançado. Não chegamos ainda. Não chegamos. E quando a gente vê isso, a gente vê, nossa, ainda não chegamos lá. Ainda estamos brigando, ainda estamos lutando, ainda estamos bombardeando, ainda estamos investindo em armas, em tanques de guerra. O que é isso? Com tanta gente passando fome, com tanta miséria, em vez de fazer aquedutos para quando tem excesso de água num lugar chegar nas águas da seca, não, estamos fazendo só poços de petróleo que estão poluindo cada vez mais o meio ambiente e nos sufocando. Quer dizer, nós não estamos aprendendo muito. Mas eu espero que alguns de nós que já estão tendo essa visão mais ampla possam contaminar os outros com sabedoria e compaixão.
para que o maior número de pessoas possa despertar e nós tomarmos soluções que sejam mais benéficas para nós, seres humanos, e para o planeta. E não por brigas históricas de poder. Quem é que pode mais? Vocês estão me atacando, então vou te atacar. Vocês são maus, eu sou bom, aí sou mau. Você que é mau, você que... Que isso, gente? Não tem bom e mal nessa história. Tem uma bobagem de um pensamento muito antigo que está se repetindo. Adianta ir para outro planeta? Adianta a gente construir naves espaciais e levar essa bobagem para lá? Vai repetir a mesma coisa. Enquanto nós não tivermos o despertar da consciência, a percepção de que somos a vida da Terra, que estamos interligados a tudo e a todos e que temos que juntos cuidar da nossa vida, da sobrevivência da espécie humana. E a sobrevivência da espécie humana depende da sobrevivência das outras espécies. Jogar bomba não sobrevive, mata. Jogar bomba destrói e polui. E em vez da gente ficar investindo em exército, em armas, em foguetes, nós temos que começar a investir na vida humana, em saneamento básico, em educação, em água para todos os lugares, em construção de casas em lugares que não sejam afetados pela força da terra, pelos desabamentos. É onde nós podemos investir, deveríamos estar investindo. Todas as grandes riquezas do mundo, os bilhardários do planeta, que são, parece, 6 famílias, né? Por que não investem nisso? Por que estão investindo em fazer foguetinho para ir para outro planeta? O que adianta se vai levar consigo a ganância, a raiva e a ignorância? Os venenos que prejudicam a mente humana. E vamos lá, o quê? Fazer briga de novo? Dividir território? Fazer cerquinha? E dizer, eu cheguei primeiro, é meu? Você não chegue perto do que é meu, que não é eu bato em você? O que é isso? Me disseram até que futebol foi criado assim, né? Diz que o jogo de futebol era um jogo territorial, que eles faziam gol dizendo o meu território até aqui, e quem fizesse gol tinha direito a entrar no território do outro, ganhava um pedaço de terra do outro. Nós ainda estamos brigando por terra, por água, por poder, não é? Que pena, porque a gente podia estar trabalhando junto para o bem coletivo de toda a humanidade, de tirar as pessoas da miséria, da fome, das doenças, da falta de saneamento básico. É inacreditável isso. Parar de desmatar florestas, parar de pôr fogo na terra, parar de cavar a terra pelo minério de ouro. Fazer o que com ouro? Vamos fazer o que com ouro? Eu vou ficar pegando, eu me preparei aqui. Vamos lá. Ouro, 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 ouro. Não é mais rico aquele que mais tem, senão aquele que menos necessita. É isso mesmo. É isso mesmo. Desenvolva mais isso. Desenvolva mais isso, por favor. Você vê que eu peguei suas frases por aí. Não, eu gostei uma vez que o Frei Beto, ele foi a um shopping center. E o pessoal disse assim, o que o senhor veio fazer no shopping center? Disse assim, ver tudo que eu não preciso. Eu não preciso de nada disso, eu sou tão feliz sem nada disso. Então, eu sou ateu, mas ele celebrou o meu casamento com a minha mulher, que é religiosa. É minha referência, adoro ele. Então, eu gosto muito de uma história de um casamento também que ele contou, que foi esta. Que o casal... Espero que não seja o meu. Veja se foi o seu. Que ele disse assim, os noivos foram para consumir o seu casamento, né, para o seu quarto nupcial. E nisso eles ouvem bater na porta, tom, tom, tom. E o noivo diz assim para a noiva, devo abrir? Ela disse, não, vá ver quem é. Porque podia ser os amigos fazendo uma brincadeira, uma bobagem. E ele abre a porta e demora para responder. E pergunta, quem é? E ele diz, é Deus. Será que eu deixo ele entrar? E ela disse, entre, por favor. E o que seria uma orgia se tornou uma liturgia. Não é bonito? Não foi o meu. Não foi o meu. Bonito isso, né? Mas, assim, não é mais rico aquele que mais tem, senão aquele que menos necessita. É meio óbvio, mas explore mais isso, por favor. O que Buda falava muito é que nós temos que encontrar a satisfação, o contentamento e a satisfação. E ele dizia, aquele que conhece a satisfação é feliz mesmo dormindo no chão. O insatisfeito é infeliz mesmo num palácio celestial. Por mais que tenha, é insuficiente, porque não conhece a suficiência. Eu estive no Butão alguns anos atrás, uns 3 anos atrás,
4. E o Butão, o rei do Butão tinha criado a felicidade interna bruta. Ele é todo baseado, é um país budista, todo baseado em ensinamentos budistas. E um dos ensinamentos é esse: conheça a satisfação. Saber ficar satisfeito, ter suficiente. E ter suficiente é não ter extra nem falta. Não vai faltar nem vai sobrar, mas aquilo que é suficiente naquele instante para aquela população, para aquele povo, para aquela pessoa. Então, tem um filme muito bonito que me mostraram esses dias, está sendo lançado aqui no Brasil, chama-se A Felicidade nas Pequenas Coisas. Ele acabou de ser lançado, é um filme butanês que está concorrendo ao Oscar de filme estrangeiro. E é uma joia de singeleza, de delicadeza, de você encontrar prazer nas coisas simples do dia a dia. De uma escolinha. No Butão, o filme era chamado de O Touro na Sala de Aula, porque tem uma hora que eles levam o bichinho lá para a sala de aula, né? Mas é muito bonito, porque é muito humano. E da gente sentir beleza e prazer nas coisas simples do dia a dia. De você ter um gado, você tirar leite, você conversar com uma pessoa. O afeto e o amor que aparece no filme não tem um toque físico. Um não toca no outro, mas é de uma amorosidade, de uma ternura, de uma beleza incrível que nós humanos reconhecemos, porque habita em nós. Nós temos essa capacidade. O afeto, o amor, a ternura, ele não precisa agarrar alguém, pegar com força, né? Você de leve, é um olhar, é um gesto. Mas o budismo não tem nada contra sexo, tem? Não, claro que não, senão não estávamos aqui. Não, ninguém está aqui. Mas é o contrário, é de perceber que existe uma beleza que a gente às vezes não percebe, porque está correndo tanto. E a história desse menino, que ele é um butanês, e o sonho dele é para a Austrália. Ele é um professor, mas o sonho dele é tocar guitarra num bar na Austrália. E antes de ir para esse bar da Austrália, ele é nomeado para dar aula numa aldeia muito distante, que ele leva 7 dias para chegar. Porque não tem condução. O trem vai até um lugar, depois tem que caminhar, andar. E quando ele vive em contato com a natureza, enquanto ele vê de novo aquilo que nós, no nosso mais íntimo, reconhecemos, porque já estávamos lá, estivemos lá, ele começa a perceber uma coisa muito delicada e sutil. As crianças que adoram ele, é o professor, que se levantam para o professor. Lembra que a gente se levantava para o professor antigamente? O maior respeito. E, de repente, ele começa a sentir esse afeto que chega até ele do líder da aldeia, das moças da aldeia que cantam e que vão ensinar ele a cantar. Então, de repente, ele tem uma expansão realmente da consciência daquilo que ele achava que o ideal era estar num barzinho tocando uma guitarra, e ele percebe a beleza da vida natural. Ele vai para o barzinho tocar guitarra. Ele não deixa de ir, ele consegue, mas quando ele está lá, ele se lembra do que a beleza que é aquela vida simples, né? Que a gente procurar de novo uma vida simples. E não é que a gente vai todo mundo morar no mato lá a 7 quilômetros, a 7 dias de distância, né? É morando na cidade, onde nós estamos. Aqui tem vida natural. Os passarinhos são vida natural. Eles são livres, eles estão voando livremente. Eu não prendo passarinho em gaiola. Os ratos são vida natural. A gente pode não gostar, barata é vida natural, pernilongo, tudo que existe aqui na cidade tem muita vida natural aqui, e que a gente quer exterminar. Em vez de querer exterminar, como é que nós convivemos com essas espécies? O que eu posso colocar que afaste o rato de entrar na minha casa? E não fazer ratoeira e querer matar o bicho. Ou então mandar um monte... Por exemplo, eu moro em frente de uma praça que tem um aterro, tem um lugar aí que tem muito rato. Então, eles dedetizaram a praça. O que acontece? Começou a vir rato na minha casa. Eu tenho gato. Não. O gato espanta o rato, mas, ao mesmo tempo, o ratinho está perturbado, porque ele foi envenenado. Eu já tive um cachorro que morreu porque tinha um rato envenenado que entrou na casa e o cachorro mordeu, porque o rato estava bobo. E o cachorro morreu. Então, na hora que eles dedetizam a praça em frente da minha casa, eles estão ameaçando de morte meus cachorros e a mim mesma. Porque eu também posso ficar envenenada. O cachorro pode morder o rato e me morder.
E lá estou eu, morro junto. Então, tem certas coisas que a gente tem que pensar, em vez de pôr tanto veneno no mundo, o que, que a gente pode colocar para impedir que esses bichinhos, que podem transmitir doenças gravíssimas para nós, não entrem em casa. E, às vezes, são coisas simples. Por exemplo, o cheiro do gato afasta o rato. Não precisa o gato ir lá morder o rato, mas o cheiro das fezes, da urina do gato. Você falou... Sabe que existe spray hoje de cheiro para Pois então. espantar? Então. Eu tinha um problema no lugar que eu morava com um morcego. Aí, mata. Eu pendurei. Aliás, desses sininhos que se usa muito assim, eles ficam perturbados. Esse que se pendura assim na parede, no teto, eles ficam... Eles não entram. Não matei um morcego, não fiz nada, eles foram embora. É isso mesmo. Para formiga, essas coisas, a gente põe canela. Canela em pó, no armário, na mesa. Eu vou colocar o fio. É canela, folha de louro, canela. Tem uma porção de coisas da própria natureza que impedem que os insetos venham à nossa casa. Então, não tem que ficar jogando DDT-FON, né? Essas coisas assim que envenena a gente. Nossa, uma coisa que eu gostei muito do mosteiro é que não tinha nenhum produto de limpeza. A única coisa com que se limpava o chão era pano com água. Só água, sem nada. Mesmo as privadas. Era tudo limpo, só quase com água. Tinha algum produtinho aqui, mas era muito delicado, sabe? Não era coisas muito fortes. Porque polui a nós mesmos, ataca a nós. Na hora que eu estou jogando veneno no mundo, eu estou jogando veneno em mim, nos meus filhos, netos. Eu vou buscar o meu fiozinho do celular, porque diz que está com a bateria fraca, e antes que ela caia, eu vou buscar, já volto, não vai embora. Tá bom. Vocês que estão aí, não vão embora, eu já volto. Vou ficar em zen, hoje eu estou zen. Nossa, impressionante esse negócio de canela e louro, eu não sabia, eu estava mais acostumado a colocar, além do louro no feijão, rende um bom gin tônica com louro e pimenta. Ela é incrível, nossa, eu já tinha visto algumas entrevistas dela. Hortelã amassado para os mosquitos. Cada receita que se estão dando para espantar inseto, eu estou pensando num drink. No que você está pensando? Não, falei bobagem na sua ausência. Você ficou falando em canela, louro... alguém botou hortelã, eu já estava pensando em drink. Deixa eu ver se eu consigo pôr o fiozinho aqui. Pessoal, quem já entrou aqui, a Monja já comentou sobre Ucrânia, tá? Quem está entrando mais tarde. Vai ficar gravado, então eu não vou fazer mais perguntas a respeito, porque já foram feitas, é só voltar para lá, no princípio. Quando acaba aqui a live no Instagram, dependendo da rapidez da internet, eu jogo direto para o meu canal no YouTube, que está... Como é que se fala? Está no bio, no link da bio, no bio da link. Mas é sempre isso. O áudio do senhor está baixo, mas qual o senhor? O grande senhor ou eu aqui? Conseguimos. Não, eu aproveitei a sua saída e disse que cada ingrediente que sugeriu contra inseto, canela, louro, alguém botou hortelã, eu já fiquei pensando num drink. Pode ser uma bebida gostosa, né? Não é? Monja, é assim... não precisa nem fazer pergunta, mas você fez duas metáforas. Você falou na bola, nós morando numa bola, e falou o futebol, o dono da bola e tal. Eu sou muito ligado nisso, porque assim, Darwin fala que os animais vivem para garantir a sobrevivência da espécie. Sim. E a gente só joga contra o patrimônio. Quando você acha que a gente passou a achar que era o dono da bola? Sem querer meter em ideologia, é com o capitalismo? Eu acho que foram várias questões, né? O antropocentrismo é uma questão muito grave. Horrível. Nós somos o centro da planeta, da vida, do universo. Que tudo foi construído para nós.
e que nós estamos aqui para nos beneficiarmos disso, quando não é isso, né? Nós somos uma das formas de vida do planeta e nós precisamos das outras formas de vida para existir. Então, na hora que se desenvolveu a ideia de que o ser humano é o centro e que tudo está aqui para nos servir, nós ficamos metidos, ficamos achando o dono da bola. Ah, nós somos mais inteligentes que as outras espécies, nós podemos correr, as árvores não podem. Mas o que não víamos é que as árvores por baixo, elas alimentam umas às outras, elas passam vitaminas umas para as outras. É o que você falou, cada espécie quer manter a sua espécie viva. E nós começamos a criar, sem saber que estávamos fazendo isso, começamos a destruir as nossas condições de vida no planeta, que é onde nós estamos agora. E que, de repente, tem um alarme de algumas pessoas que perceberam isso. Não haverá condições de vida no planeta Terra se houver aquecimento global. Porque não é só para nós humanos, porque os bichinhos vão morrer, porque as plantas vão morrer, as comidas que nós temos não vão sobreviver ao calor. Então, é uma coisa grave. Não vamos ter água suficiente, o nosso corpo é 75% de água. As geleiras estão derretendo. Elas provavelmente iriam derreter por sua conta mesmo. Tem o próprio processo da Terra. Só que ele foi acelerado pelo nosso descuido. E talvez a palavra-chave seja essa, o cuidado. Enquanto nós não sabíamos, nós achávamos, por exemplo, que os rios, a terra, reciclaria tudo. Só que nós nos multiplicamos muito, nós nos tornamos muitos e começamos a produzir tanto lixo que a terra não dá conta, que os rios não dão conta, que o mar não dá conta. E os bichinhos do mar estão ficando envenenados com os nossos plásticos, porque nós achamos que tudo ia ser reciclado pelo mar. E agora nós percebemos, é recente que nós percebemos isso. E é por isso que agora que nós podemos fazer a mudança. Nós não sabíamos. Quando as fábricas jogavam seus produtos químicos nos rios, havia um momento em que os rios davam conta de purificar água de novo. Só que, de repente, não dá mais conta. E aí nós estamos ficando contaminados. E as pessoas estão morrendo de doenças resultantes da contaminação das águas. A prova disso é que na pandemia, você viu como o mar recuperou espécies que não apareciam. A natureza ela resiste ao homem bravamente, mas tem um limite, né? Não, foi muito lindo durante a pandemia, quando todo mundo ficou em casa, que tinha entardeceres belíssimos, sem nenhuma poluição. Respirar ficou mais fácil. As cidades ficaram mais quietas. Fechou-se a camada de ozônio, que tem um buraco. Foi fechado durante a pandemia. Quer dizer, nós sabemos, é comprovado cientificamente que nós estamos fazendo bobagem. E está na hora de pararmos de fazer bobagem. Quando a gente percebe o erro, tem que corrigir o erro. Não pode negar, não somos nós sim. Não só nós. A Terra tem o seu próprio processo. Ela também terá começo, meio e fim, mas não chegou no fim ainda. E nós estamos acelerando um processo de destruição da vida humana no planeta. E o nosso DNA, ele quer sobreviver. O nosso DNA, assim como o coronavírus, ele vai fazer mutações para que a gente sobreviva. E eu digo, a mutação é da consciência, é da percepção da realidade, de nós percebermos que necessitamos de todas as outras espécies para a nossa sobrevivência. E aí vamos cuidar com mais respeito e não querer exterminar. Porque a gente tem, você veja, filmes na televisão, o que são? Exterminador 1, 2 e 3, que horror! Nós estamos treinando as nossas crianças a fazer jogos de extermínio. Mas que coisa feia. Tem um senhor que eu conheci, ele é do Canadá, eu não lembro o nome dele, e ele criou os jogos cooperativos. Então é interessante, um deles era, por exemplo, de uma história de uma moça da Índia, que ela queria ir para a universidade, e ela fazia parte de um clã que achava que mulher não devia estudar. Então, ela tinha que vencer os obstáculos, aquelas coisas de joguinho, né? Que tem que ter a rapidez do dedinho e tudo, né? Ela tinha que pular vários obstáculos até chegar à universidade e ela se torna uma professora universitária. Esse é o fim do jogo, quando ela se torna uma professora universitária. Ela não matou ninguém, ela não foi exterminando, ela foi superando dificuldades, trabalhando a superação. Então, é possível fazermos jogos dessa habilidade motora, junto com a habilidade mental, mas que não seja de extermínio. E nós estamos banalizando a vida.
Porque o que a adolescente vê aqui? Ele mata, mas logo daí a pouco o personagem que morreu vive de novo. Aquele personagem não vive de novo. Depois de morto, mortinho fica. Pode surgir um outro parecido, mas aquele não, né? E aí, a analisação da vida e da morte, né? Que acontece muito com esses joguinhos. Então, a gente tem que pensar um pouco no que nós estamos alimentando as nossas crianças, não só fisicamente, que a gente fala de crianças que já estão muito gordas, que já não estão saudáveis, que não brincam mais na rua, né? E a gente criar condições de saúde física e mental. Quando dá os brinquedinhos, o que está estimulando nesse cérebro, né? E é claro que as crianças já nascem com uma habilidade com a tecnologia que é incrível, né? A minha neta que me ajudou a usar o mouse pela primeira vez, eu peguei o computador, o mouse voava assim. Elas, não, vovó, é assim. E assim nós aprendemos com eles, né? Mas temos algumas coisas também que a gente pode compartilhar da nossa experiência. Por que falam que as pessoas acima de 60 anos se tornam o conselho de anciãos? Nos povos indígenas, nos povos primitivos, sempre foi assim. Por causa das experiências passadas. Passamos por chuvas, por tempestades, por furacões, né? E soubemos sobreviver. Alguns de nós sobrevivemos. Então já sabemos, olha, esse sinal é sinal de furacão que vem vindo. Vamos nos proteger, vamos para as cavernas, vamos encontrar lugares protegidos. E hoje as pessoas estão construindo áreas assim, né? A televisão está um horror lá, mostrando a Ucrânia toda em chamas, né? É uma coisa muito triste de ver isso também, né? Enquanto a gente está cuidando da saúde, né? A sua sabedoria é elétrica. Então, está me levando por uns caminhos que eu nem tinha pensado. Você citou aí um exemplo de uma mulher, e aí não tem como deixar de registrar que hoje estão se completando 90 anos do direito da mulher votar no Brasil. As pessoas estão comemorando, mas é pouquíssimo, né? Não tem um século. A minha pergunta é que eu tenho ouvido muito isso e eu, de certa forma, concordo, por causa da questão do instinto de sobrevivência. Você acha que as mulheres no comando dos governos, os países e o mundo seriam melhor? Não sei. Nós já tivemos alguns matriarcados na história, né? Na China havia um grupo, na África também houve grupos de matriarcas, onde as mulheres é que tomavam as decisões e os homens trabalhavam de acordo com as decisões das mulheres. As mulheres podiam se casar com vários homens, dos irmãos, enfim, que houvesse uma afinidade, mas elas escolhiam seus parceiros e elas tomavam as decisões lógicas da comunidade. Onde vai construir a casa, onde vai fazer... Mas isso não sobreviveu. Isso praticamente desapareceu do mundo. Não sei por quê, mas foram tentativas de sociedades matriarcais que não tiveram sucesso. Quer dizer, tiveram um período grande na história e depois desapareceram. Talvez por causa das guerras. Talvez por causa das invasões. E quem guerreava e quem fazia invasões eram os homens. Os homens. Então, os homens queriam mais território, queriam ir adiante, né? Queriam pegar o território do vizinho, acabavam atacando a força bruta, né? E fazendo com que as mulheres se submetessem a eles pela força, realmente, pela força. E até hoje a gente vê um ranço disso, né? Quando a gente vê os feminicídios, são coisas muito ligadas a essa ideia de que a mulher me pertence, é um objeto meu, e se ela não me obedece e não faz como eu quero, eu tenho direito sobre ela. Eu brinco com as pessoas que quando vão se casar, principalmente na Igreja Católica, é assim, o pai leva a noiva vestidinha de branco, quer dizer, ela não tem cor, ela vai pegar a cor da família do marido, né? Ela muda de nome. Então o pai está se livrando daquele estorvo, né? Que é uma filha. Porque o homem trabalha, vai produzir, a filha não, pede coisas, tem que pagar e tal. Tem que ter dote, né? Então o pai leva a menina para a igreja e entrega para um outro homem. E o outro homem recebe a mulher que o pai deu para ele. Então ele tem a impressão, ela é minha. Ela me foi dada em frente do altar sagrado, ela foi dada para mim, pelo pai. E cabe a mim cuidar dela, e ela vai ter que me obedecer. Antigamente, o texto do casamento era esse, que a mulher obedece ao marido.
Hoje em dia nós queremos que equidade, não é igualdade. Não somos iguais, e ainda bem que não somos, mas temos equidade. É o mesmo valor humano, a condição de discernimento. Eu acho que é importante que homens e mulheres trabalhem juntos, lado a lado. Não é que a mulher é superior, o homem inferior, não. Nós temos que desenvolver essa capacidade de olhares que são diferentes e que juntos podem ser melhores. Por exemplo, na época primitiva, o homem saía para a caça, vamos dizer. Poucas mulheres saíam para a caça. Algumas saíam e poucos homens ficavam nas plantações. Quem fica na plantação cuida do quê? Das crianças e da plantação. E tem que estar muito esperto, porque tem ataques de animais e de outras tribos. Então, você está fazendo uma coisa, mas está com todas as antenas ligadas. Então, tem uma visão periférica muito importante. Enquanto o homem que ia para a caça, ele via a caça e ele quer pegar aquela presa. E ele não se preocupa muito com o que está à volta, porque ele tem que pegar aquela presa e trazer para todos. E tudo era compartilhado. Nós perdemos a capacidade de compartilhar, perdemos a capacidade da percepção de 360 graus, só vamos olhando para frente e as mulheres copiam os homens. Entrando nas empresas, querem repetir o padrão masculino, que não foi muito bom, que tem coisas boas, mas que também não é 100%, porque não tem a visão geral. Geralmente, mulheres, quando se tornam líderes, elas não dizem, por exemplo, para a secretária, quero isso aqui daqui a meia hora na minha mesa. E se não fizer, está expulsa, vai embora, está despedida. A mulher fala assim, será que você pode trazer isso daqui a pouco para mim? Ela não dá comando direto. E a pessoa que está acostumada com comando direto não obedece, porque está acostumada com o comando direto. Quero já, quero ontem, aqui na minha mesa, e já. Se o homem falou isto, a menina que é a secretária vai lá e faz correndo. Se a mulher, que é a líder, diz, por favor, você pode trazer para a minha mesa esse documento, ela talvez esqueça de trazer, porque não foi dado um comando direto. E o que a gente fala é que tem que mudar esse tipo de relação dentro das empresas. Não é uma relação de cima para baixo, mas é uma relação de parceria, de cooperação. Vamos cooperar com respeito uns pelos outros. E não porque eu estou obedecendo uma ordem, e não porque senão vou ser mandado embora, mas porque eu respeito a pessoa com quem eu trabalho, porque eu considero a pessoa com quem eu trabalho, porque eu sei que esse trabalho é importante. E essas mudanças, elas precisam acontecer dentro das grandes empresas, e está acontecendo. Eu tenho sido muito chamada para fazer palestra em grandes empresas internacionais, grandes multinacionais, falando sobre o que é o ser humano, a necessidade da acolhida e do respeito, a transdisciplinaridade, as diferentes religiões, a acolhida do diferente. É muito bonito. A próxima que eu vou fazer é exatamente sobre isso, que sejam respeitos às diferentes manifestações religiosas e ao ateísmo, porque há pessoas ateus como você que são pessoas extremamente éticas. E você não pode dizer, esse cara não acredita em Deus, ele não presta. Não, que isso? Então, essa inclusão daqueles que não pensam exatamente como uns aos outros, mas que somos todos a mesma família, principalmente se temos a mesma proposta comum de uma vida mais plena. Eu já ouvi de algumas lideranças religiosas, desde o falecido cardeal Dom Eugênio Salles, Dona Agora, Babalorixá, que se tiver céu, não, eles dizem que tem céu, eu tenho mais chance de ir para o céu do que muito religioso que tem por aí. É verdade, mas é verdade. Porque... Aliás desculpa interromper, porque eu queria entender o budismo, e a gente vai chegar, que eu tenho essa dúvida se existe o céu e inferno no budismo, mas para a gente chegar a isso, como é que foi a sua trajetória, a sua infância, a descoberta da vocação religiosa, e depois me explicar, porque quando eu fui ver assim, é zen budismo, não é budismo, qual é a diferença? E às vezes se mistura também com meditação transcendental, porque tem meditação, mas assim, sua origem, descoberta da vocação e o que é o zen budismo. A minha família é católica apostólica romana, meu pai é ateu, a minha mãe católica, meu avô ateu, minha avó católica. Enfim, então tinha uma influência religiosa. Eu tive um avô paterno que quis ser padre, mas acabou se casando com minha avó e vieram para o Brasil.
Então, tem alguma coisa da religião que está no meio da família, dos questionamentos, eram todos ligados à educação, falava-se muito sobre meios educacionais, métodos educacionais, era a conversa que se tinha nas refeições. Tinha sempre um dicionário, uma enciclopédia do lado para procurar uma palavra, procurar alguma coisa. Então, estudar, ler, era uma coisa muito estimulada em nós, desde muito cedo. Quando eu tinha uns 11 anos, eu comecei a questionar minha mãe sobre a religião, sobre a Igreja Católica, sobre as missas. Com 13 anos, eu digo, não vou mais, não faz sentido para mim, eu sou ateia. E minha mãe disse, tudo bem, minha filha, você siga o seu coração. Se um dia você quiser voltar à nossa tradição, você volte. E dos 13 aos 28 anos de idade, eu disse, sou ateia, realmente não acredito nisso que chamam de Deus. Imagine, minha mãe me levou lá para o Vaticano, tem a imagem, né, do Leonardo da Vinci, né, do Michelangelo, né, dos dedinhos se tocando assim. Aqueles homens fortíssimos, né, musculosos, Deus velhinho, mas cada músculo, né? É. Eu falei, brancos, Cristo branquinho, branco, Cristo branquinho. Eu falei, essa ideia de Deus para mim não bate, não dá. Mais tarde eu fui trabalhar no Jornal da Tarde, eu fui ser jornalista, e como jornalista, você sabe, a gente entrevista desde a senhora mais pobrezinha, na comunidade mais carente que existe, até a Rainha Elizabeth, o Príncipe Philip, quando estiver no Brasil. E você reconhece que são todos seres humanos. Muito semelhantes, não iguais, mas semelhantes. E aí começa o questionamento interno, né? Como é que essa sociedade está tão mal balanceada, né? Será que é possível fazer alguma coisa? E uma das matérias que me pediram para fazer na época era sobre sociedades alternativas. Era uma matéria de pesquisa, de arquivo. E haviam sociedades alternativas na Califórnia. E entre elas, uma delas era um grupo Zen, que já tinha plantação sem agrotóxicos, que faziam mais trocas, não estavam preocupados com lucro. Eu falei, nossa, que povo interessante. Teve a Guerra do Vietnã. Na Guerra do Vietnã, tinham monges que se queimavam em praça pública. Isso que eu ia chegar isso lá na frente, que é a questão do valor da vida. Eu, quando ouvi esses monges se queimando, eu entendo. Mas sabe o que me bateu? Porque tinha 3 revistas, né? Cruzeiro, Manchete, Fatos e Fotos. E era a capa de 3 revistas. E eu tinha o quê? 18, 19 anos, sei lá. Eu olhei para aquilo e falei, que controle é esse? Como é que uma pessoa pode pôr fogo no corpo e ficar parada? Que tipo de controle é esse? Eu nem pensei que ele estava se matando. Falei, eu gostaria de ter mais controle sobre mim. Eu era bravinha, batia a porta, andava pisando duro, entendeu? Eu falei, eu queria esse controle, me interessa. Então, tinha o pessoal lá na Califórnia, que já estava vivendo uma sociedade alternativa, que era zen budista. Tinha os monges budistas no Vietnã, que simulavam. Os Beatles, que também tinham o quê? Comunicação de massa. O que eu achava interessante neles era a capacidade de acessar todos nós, de todas as gerações. Todo mundo gostava daquilo que eles faziam. Por mais esquisitinhos, cabeludinhos que fossem, eles acabaram e continuam vivos até hoje, né? A música deles continua. Eu, de vez em quando, faço meditação, preciso retomar. Eu tenho 2 mantras. Um que eu não posso falar, porque disseram que eu não posso falar, mas eu uso muito o Java Dei Guru Om, que é que está na música dos Beatles. Né? Então, exatamente. Eles foram meditar. Eu falei, se as pessoas que eu respeito, que eu acho que são legais no mundo, meditam, o que é meditação? Aí eu pedi uma licença no jornal, eu disse que eu ia aprender inglês na Inglaterra, aí fui aprender inglês na Inglaterra e fui meditar também. E comecei a entrar em grupos de meditação, comecei a procurar, através até de drogas, de alucinógenos, etc., onde está Deus? E qual é o sentido da existência? Essas eram minhas questões. Antes disso, eu fui ler Nietzsche, fui ler Bhagavad Gita, os Vedas. Então, havia uma procura para mim de sentido da vida que não me satisfazia. Minha mãe era poetisa e declamava muito. E as poesias da minha mãe eram muito existenciais, questões existenciais. Então, aquilo, desde pequenininho, eu fui ouvindo aquilo e as questões cresceram em mim. E aí eu fui morar nos Estados Unidos por várias causas e condições e encontrei o Zen Center de Los Angeles. E comecei a fazer meditação. Falei, nossa, é isso aqui. Isso dá sentido. Desculpe, não tem meditação no budismo clássico? É o Zen tem, que tem? Claro que tem, mas o Zen quer dizer meditar.
A palavra zen quer dizer meditar. A Então, distinção é que é mais voltado para a meditação, é isso? é mais voltado para a meditação. A prática principal é a meditação. Uhum. Outros, a prática principal é as reverências, a leitura de sutras, né? Mas No não é a meditação transcendental, porque tem um Não, viés religioso. a meditação transcendental já é alguma coisa que veio da Índia, de um guru indiano que levou para os Estados Unidos e que resolveu fazer dela uma religião, uma meditação que não está envolvida com religião, e da qual dão um mantra, que você tem o seu, que não pode contar para ninguém, porque ele é só seu. Mas é verdade isso que não pode contar mesmo? Eles dizem que não pode. Eu não cheguei a fazer. Quando eu estava em Los Angeles, que eu li um livro sobre ondas mentais alfa, e que eu fiquei interessada em meditação, eu procurei a meditação transcendental, mas era muito caro. Mas olha só, funciona. Eu sou 220 volts, ateu, mas sabe que uma coisa funciona e não funciona? Sabe que sozinho eu não consigo fazer Não, em mas casa? sozinho é difícil. Sozinho é difícil. Nossa. Então, eu não consegui ir lá porque era muito caro. E o Zen Center de Los Angeles não era tão caro assim. Então, eu fui para o Zen. E quando eu cheguei lá e que eles ensinaram a meditar, eu falei, nossa, é isso aí. Isso tem sentido. Mas a gente não medita sozinho, a gente medita em grupo. O ideal é fazer com o grupo. A gente fala Buda, Dharma e Sangha. Buda é o ser que despertou. Não é? Olha só, eu sou ateu, que eu tenho aqui a minha Liga da Justiça, São Francisco, Shiva, um gato, Moisés, até um Exu Caveira. Aí eu fui comprar um Buda e comprei isso aqui. O Buda não é gordinho, careca? Não, não, não. Esse daí tem cara de ser mais tailandês, né? Com a cabecinha comprida, né? Mas é Buda? É Buda, claro que é Buda. Mas Ele é assim, Buda. o É uma Buda me representação. explica, por favor. O Buda é Ele é o uma Siddhartha representação. que virou Buda? Então, ele é uma representação de Shakyamuni Buda. Então, tem a história do menino Siddhartha Gautama, que é filho de nobres, que é filho do rei e da rainha Maia, e ele chega um momento da vida que começa a se questionar sobre a existência. E aí ele foge do castelo à noite, ele já tem um filhinho, ele foge do castelo à noite e vai morar junto com os yogis. E junto com os yogis ele fica alguns anos, mas aí ele ainda não tem o seu despertar. Tanto que ele diz para o seu mestre, eu vou embora. Eu preciso de práticas mais severas, porque eu fui muito mimado. Mimado no castelo, todo mundo me abanando, e eu não consigo acessar a mente desperta, então eu preciso ir embora. O professor abençoa e ele então vai fazer práticas muito austeras. Mas ele não vai para o povo, uma coisa assim, para ver o sofrimento? Ele não vai para o povo para ver o sofrimento? Isso foi antes. Antes ele desistir de ser príncipe. Ele vê a pobreza, vê a morte, a doença, e ele resolve que vai abdicar o trono. E aí ele vai à procura do caminho. Então, primeiro com um grupo de yoga, depois disso ele vai fazer austeridades, e no meio dessas austeridades ele percebe que ele está fraco e não mais sábio. Então ele toma banho e passa uma pastora que oferece para ele arroz doce, ele come arroz doce e vai ficar em meditação. Ele, segundo a nossa tradição do budismo japonês, ele ficou 7 dias e 7 noites em meditação. E ao ver a estrela da manhã no 8º dia, ele tem o seu despertar. E ele diz a seguinte frase: eu, a grande terra e todos os seres, juntos, simultaneamente, nos tornamos o caminho. Essa é a frase do despertar da mente Buda. E ele diz assim, não vão me entender. É uma coisa tão simples, como é que eu vou explicar isto? E aí tem uma voz celestial, etc. Enfim, aí ele vai procurar os antigos companheiros de práticas austeras que não queriam mais falar com ele porque ele tinha comido. Mas conforme ele se aproxima, eles falam, ele está diferente. E perguntam, o que foi que você entendeu? Porque você parece uma pessoa diferente agora. E ele vai fazer o primeiro sermão dele, dizendo, existem 4 verdades nobres. Sofrimento, insuficiência, insatisfação existe, é verdadeira. Há causas. Nascimento, velhice, doença e morte são causas para nossas insuficiências. Mas existe um estado chamado de nirvana, de plenitude. E esse nirvana é o mesmo que um caminho de 8 aspectos.
memória correta, pensamento correto, ponto de vista correto, meio de vida correto, fala correta, meditação correta, esforço correto e sabedoria correta. E então ele vai ter seus primeiros discípulos entre essas pessoas e vai começar a ensinar as pessoas a meditar, a ficar em silêncio e em introspecção. Ele vai morrer, a gente não fala que morre, que entrou parinirvana com 80 anos de idade. Seus discípulos vão se dividir. Não, mas Sim, antes disso, eu estudei pra caramba. A senhora relata a morte do Buda, ele já velhinho. Conta essa história, que ela é tão... Aliás, eu ia perguntar primeiro o seguinte, a senhora também fala assim, está no princípio, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. isso. Sim, Dor, mas, assim, tá, por exemplo, mas no que se refere à morte, eu tenho dores que eu carrego, assim, é um sofrimento. Meu pai morreu há mais tempo do que eu tenho de vida. Eu sempre, quando penso nele, é uma dor. Minha mãe morreu mais recentemente, é uma dor. Quer dizer, o sofrimento está... Então, são duas coisas. Porque que a partir daí... que coisas boas teu pai deixou em você? Muitas, Daí, muitas. Mesmo com pouco tempo de convivência, eu sou o que eu sou por boa parte dele. então, ele vive em você. Essa é a diferença. Você não pode ficar parado só no momento da morte dele. Ele vive em você. Você é o contínuo dele. E quantas coisas boas você aprendeu com ele. Como você honra essa sua memória vivendo com plenitude. A sua mãe é a mesma coisa. Se ela deixou saudade, é porque ela foi uma pessoa boa. Que você seja esse ser do bem que vai deixar saudade, sim. Por que não? Deixe saudade para os outros aí. Mas, assim, Na hora que eles isso foram que a senhora embora... está falando é a história da morte do Buda, né? Que o discípulo fica... Conta essa história, que ela é tão bonita. A Nanda começa a chorar, né? Ai, meu mestre, Buda, você fala para ele assim, vai buscar água para mim. Aí a Nanda vai à beira do rio, dá uma função, né? A Nanda vai até a beira do rio e está chorando, se lamentando. Tem uma senhora que está lá na beira do rio e fala, meu filho, por que você está chorando tanto? Esse o mestre está morrendo. Um Buda, um ser iluminado, vai morrer, meu primo amado. E ela disse assim, o que ele tem? Tem muitas dores. Ele tinha questões gastrointestinais, né, Buda? Então, ela tem umas bolinhas feitas de farinha de arroz, e ela diz, dê essas bolinhas para ele comer, isso é como um bálsamo, vai parar as dores internas dele. E a Nanda vai satisfeita, para de chorar, né? Leva a água, leva as bolinhas de arroz para Buda, e Buda, então, come as bolinhas, bebe a água e vai fazer o seu último sermão. E nesse último sermão ele diz, não se lamentem, tudo que começa, inevitavelmente termina. Não é meu corpo que vocês amam, mas são os ensinamentos, aquilo que eu passei para vocês. Façam dos ensinamentos o seu mestre e eu vivo para sempre. E é isto que nós fazemos como monásticos e leigos praticantes, é não deixar que os ensinamentos desapareçam, que não deixar que sejam interrompidos. Então, a gente passa aquilo que a gente recebe de ensinamento, pratica e sabe que é bom, passa para a geração seguinte, passa para outras pessoas que possam passar para as outras gerações, que é não permitir que desapareça, porque é muito bom. E isso é manter Existe Buda isso... no mundo. Hã? Não, você estava falando em manter Buda. A gente vê nesses filmes aí, o pequeno Buda e tal. Ele vem reencarnando ou isso é coisa de Não, ficção? não é reencarnação. Ficção. Mas existe um Buda agora? Você. Uau! Uau! Existem tantos Budas quanto grãos de areia nas praias do Rio de Janeiro. Que lindo! É que a maioria da pessoa nem se percebe que é um Buda. Buda significa o ser que acordou, que despertou, que vê a realidade como ela é e atua para o bem de todos. É ético. Não atua para o bem pessoal, mas para o bem de todos. O que eu posso fazer para que todos fiquem bem? O que eu posso fazer que todos entendam? Você está me entrevistando aqui, não é só para você, né? Você está me entrevistando para as pessoas que estão nos ouvindo. Então, olha, eu vou confessar que eu quase escrevi isso. Essa acho que é a primeira live que eu estava com essa história da Ucrânia, eu estava precisando ouvir a senhora. Não, a Ucrânia está danado. A Ucrânia muito.
Dói muito saber que a gente ainda não amadureceu o É. suficiente para resolver nossas questões diplomaticamente. Que ainda precisamos jogar bombas para cá e para lá para dizer que tem poder e que senão acaba com tudo, né? É uma É. pena, mas enfim, Mas eu queria isso também continuar há de passar. na Né? questão do sofrimento, porque você faz muito atendimento espiritual e eu sei que, inclusive, de enfermos que estão, vamos dizer assim, terminais e morrem e tal. Então, assim, há uma convivência é, muito forte com a morte. Eu não tenho. Tem uma frase do Woody Allen, você é bem-humorada, que ele fala assim: eu não tenho nada contra a morte, eu só não quero estar perto Quando ela chegar, quando ela chegar. Mas, assim, esse naturalismo é uma coisa que eu não cheguei não, a nesse morte, estado ainda. não, porque não chegou na hora, sua hora de morrer. Quando chegar a sua hora de Não, morrer, você não, vai morrer satisfeito. de aceitar a morte de quem a minha mãe, quando estava com Ah, 80 e tantos anos, não é terapia individual, não. Aí ela teve alguns acidentes, inclusive acho que teve uma parada cardíaca e voltou. Aí ela falou: por que não me deixaram ir? Estava tudo bem. Depois eu entendi, vou ter que falar isso, que minha avó enterrou, ela com 80 e tantos anos, enterrou o filho com 50, meu pai. Eu acho que a minha mãe morria de medo de que eu morresse antes é, dela. isso aí. Eu tenho 6 filhos. O meu pavor que eu tenho na minha vida é de perder um filho. Isso não tem como dizer que, desculpe, que vai ser um sofrimento superável. Vai ser? Não será, claro. Não, não. Os meus avós, por exemplo, eles perderam os bebezinhos, mas uma filha deles, que morreu com 21 anos, uma tia minha, eu não cheguei a conhecer, eles nunca esqueceram. É uma dor que os uniu até o fim da vida. É uma dor que os unia, não que os separava, mas que eles sofreram juntos e que se lembravam dela. E diziam para nós, assim, que eram os netinhos, né? Ela é uma santinha, ela está no céu, ela é uma santinha. Mas era uma dor muito grande, uma menina de 21 anos de idade que morreu. Então foi muito pesado. Então a gente sabe que a morte de filhos é talvez a pior dor que exista, né? Por isso que a gente fala das guerras, porque quem vão para as guerras são os jovens. São os filhos, né? São os filhos que A vão. guerra do Vietnã acabou. Você deve conhecer essa história. Quando a televisão começou a mostrar. E aí as mães americanas viram que eram os filhos das mães vietnamitas morrendo com seus filhos que saíram dos Estados Unidos para ir lutar numa guerra. Foram as mães que acabaram com a guerra É, não, foi do medonho Vietnã. aquilo. Foi uma É. coisa feia mesmo. Então, a gente sabe que guerra não leva a nada, só tem perdedores. Perdem de todos os lados, né? Os aviões que levam soldados americanos que estavam levando para o Golfo, tinha um comissário de bordo que era meu aluno, ele disse assim, voltam pedaços de seres humanos. Não só porque perderam braços e pernas e partes do corpo, mas perderam a capacidade do afeto. Eu Ficam li matados pela. sobre o Vietnã, que eu não sei quantos jovens morreram e quantidade igual se suicidou posteriormente. Pois Suicidou então. posteriormente. No Japão, as mulheres se atiravam nos abismos para não serem presas dos soldados americanos na Segunda Guerra Mundial. As japonesas pulavam de cima dos abismos. Foi uma coisa medonha. Guerra não é bonito para lugar nenhum e não deve haver em lugar nenhum. Infelizmente está havendo ali, mas vamos ver que passe logo, que acabe logo, que termine o mais rápido possível. O que Eu, mais? eu, eu, não, eu baguncei aqui Acabando o tempo, são 6 horas. Não, eu estou quase acabando, mas eu sei que a gente viajou muito, né? De uma viagem muito bacana. Não, mas assim, que é uma coisa que eu não posso deixar de perguntar. Eu vi uma coisa muito interessantíssima. Assim, existe uma. Essa última pergunta, depois da sua despedida. Não sei o que você preparou aí para gente. Os grandes estudiosos dizem que vai ferrar de vez a humanidade a inteligência artificial, porque pessoas vão ter acesso, outros não vão ter. Nós temos países como o Brasil com 40% de analfabetos funcionais. Quem vai ter acesso vai ter medicina, quem tem não tem. Vão acabar 40% das profissões dos Estados Unidos. E aí eu vi você falando um troço muito interessante, que você tem uma grande experiência, uma grande esperança na inteligência artificial.
Como é Ah, que é sim, isso? claro que sim. Ela vai nos ajudar muito. Vai, inclusive, a nos ajudar a alfabetizar os analfabetos. Nós vamos ter capacidade de ter esses. Todo o sistema que não tem no momento vai ser essencial que tenha em cada curvinha da estrada. O Butão, você não acredita, o Butão, país agrícola, ah, todos têm telefone celular e pega no país inteiro, na montanha mais remota com o celularzinho funcionando. É impressionante. Então, a gente sabe que vai funcionar sim e que vai ter para todo mundo, vai ter. Por quê? Porque somos capitalistas. Queremos vender celulares, queremos que as pessoas estejam inscritas nas nossas internets. Pode deixar que isso vai acontecer. Agora, a inteligência artificial ela pode ser um grande aliado para o desenvolvimento da mente humana, para a cura de doenças, como já é, para diagnóstico de várias doenças. Ela é o nosso grande aliado, não podemos fazer dela um inimigo. E muitas pessoas têm medo, têm razão, porque nós não sabemos, ela se reproduz com muita rapidez. A nossa mente também. Nós temos uma capacidade de adaptabilidade e é por isso que até hoje estamos aqui. Nós superamos muitas coisas para estarmos vivos e nós temos capacidade de mudanças em mecanismos cerebrais. Quem medita, como eu e você, já se fala de neuroplasticidade, a Não. mudança de neurônios. O nosso cérebro é diferente de uma pessoa que não medita. Imagine você levar essa meditação para toda a população. O Harari, lá de Israel, né, aquele historiador de Israel, o que escreveu 21 coisas para o século XXI, Deus, ele diz assim, a meditação vai ser o elemento de transformação social, político e econômico da humanidade. Ele encerra o livro com isso, é E eu impressionante isso. acredito Que é um nisso. historiador que aí de repente vem com. Ele diz que foi a Pois salvação então, dele, até para depressão como historiador, né? pois então. Pois é isto. Imagine Mas mais assim, pessoas que... com relação com inteligência artificial, você chegou a falar um troço que eu achei interessantíssimo, que era um reconhecimento, que lá também, na inteligência artificial também estará o pensamento de Cristo, dos profetas. Então, assim, o budismo ele absorve essas outras A tendências, essas outras... inteligência artificial absorve tudo. O budismo tem uma linha, né? Uma linha de pensamento e de raciocínio, que não é exatamente a do cristianismo, que não é a mesma do islamismo, que não é a mesma do judaísmo, nem dos povos de origem africana, nem dos pajés. Mas todos esses pensamentos que conduzem a um bem-estar social, político e econômico, isso a inteligência artificial pode nos levar a refletir sobre e a perceber e a reconhecer que nas várias tradições existe alguma coisa em comum, que é o quê? O bem comum. Não é o bem de um e de outro, é o bem de todos. E isso é da nossa natureza, que ficou esquecido, que a gente começou a fazer cercas, muros, né? Divisões, países, passaportes. Quando a gente conseguir perceber isso como um grande todo, nós vamos viver em mais harmonia e vamos perceber no outro as mesmas dores que eu sinto e não vou querer que o outro passe por dificuldades, porque a dificuldade do outro é a minha. Então, essa mudança de percepção da realidade vai ser a grande transformação. Quando isso vai ocorrer, não sei, mas nós estamos aqui colocando as nossas sementes. Você com a meditação transcendental, eu com a meditação zen, outras pessoas com o budismo tibetano, com o budismo do sul da Ásia, do Vipassana, tem várias ordens e várias maneiras de meditar. O cristianismo tem meditação cristã, o islamismo tem a meditação, o judaísmo tem a cabala. Então, todas as grandes tradições têm meditação, que é uma das habilidades da mente humana, que foi meio deixada de lado. E está chegando o momento da gente voltar a olhar para dentro. Porque esse olhar para dentro, na verdade, é o olhar para fora. É o perceber-se em relação e comunicação com tudo que existe. E não existe nada mais prazeroso, mais sagrado do que isto. Muito Monte, bem. eu peço desculpa, estou levando até bronca porque eu não deixei concluir a história do budismo, mas Não... assim, tá com problema de horário, então assim, vão, por favor, vão nos seus livros que tá tudo lá. Então eu quero te agradecer muito e sua despedida.
Eu agradeço muito ter falado com você, foi muito agradável, muito prazeroso e também me levou a várias reflexões, principalmente num dia como este, que 90 anos que foram permitidos às mulheres a votar aqui no Brasil, você vê como isso é recente. No Japão, não fazem nem 200 anos que as monjas tiveram equidade, porque nós, monjas, no Japão, temos equidade, podemos fazer todas as funções dos sacerdotes, sem nenhuma diferença, podemos ordenar, casar, divorciar, tudo, nós podemos fazer tudo. Isso também tem menos de 200 anos. Então, a posição das mulheres no mundo, da equidade, ainda é muito recente. E a gente sabe que ainda tem muitas coisas a serem feitas e desenvolvidas, mas está acontecendo. Aquilo que parecia impossível está aí. Então, quando a gente pensa que o futuro não tem saída, é porque não chegamos no meio do túnel. E quando a gente chega, então vai ser uma curvinha aí. E aí a gente vai ver, não, olha a luz ali. A luz está lá para nós, como humanidade, que é o despertar da consciência humana. E ela está chegando para quase todos Nossa, nós. que bom. Obrigada. Não, vê se eu não vou cometer uma gafe para encerrar. O Deus que habita no meu coração, saúde o Deus que habita no seu coração. Namastê, tá certo? Namastê, o sagrado em mim habita, cumprimenta o sagrado em você. Tá. Namastê. Até Obrigado. breve. Tchau, Gostei do até breve, vou cobrar. tchau. Muito obrigado.